Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 7 de maio de 2018. E vamos ao destaque do dia. Estão abertas as inscrições para o Enem 2018. Márcia Fernandes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até 18 de maio. E neste ano, o Ministério da Educação reforça ainda mais a segurança. E candidatos vão ter tempo maior para fazer a prova. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. A empresários, presidente Michel Temer reforça crescimento responsável da economia. Porque a confiança da economia está de volta. O Brasil, com todas as dificuldades, retomou o caminho do crescimento. E não é um crescimento qualquer, mas um crescimento responsável. Um crescimento que se sustenta no tempo. Vamos falar também como o governo vem aumentando o acesso a testes rápidos para diagnóstico da AIDS. Tem ainda a campanha de vacinação contra a gripe. Você já foi se vacinar? Até agora, 11 milhões de pessoas foram imunizadas. A maior parte são idosos. Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. As vendas nos hipermercados aumentaram mais de 2% nos primeiros 3 meses do ano. Resultado do aquecimento da economia e maior incentivo para o consumo das famílias brasileiras. E em evento do setor de supermercados em São Paulo, o presidente Michel Temer disse aos empresários que podem contar com um crescimento ainda maior até o fim deste ano. Os hipermercados oferecem aos consumidores a possibilidade de encontrar vários produtos em um único lugar. Nesses grandes centros de compras, além dos alimentos, é possível encontrar eletrônicos e eletrodomésticos, ferramentas, roupas, calçados e até móveis. Tendência que tem agradado aos clientes. Você encontra vários itens que você precisa no dia a dia e não precisa estar se deslocando para outros locais. Eu acho que é interessante e gosto muito do mercado assim. Você já encontra num lugar várias coisas, bem cômodo, né, para o cliente. Além de representar 5,4% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o setor emprega mais de 1.800.000 pessoas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, a expectativa para 2018 é de mais crescimento. Nós estamos prevendo aí um crescimento de 3% nesse ano. Já estamos com um acumulado do primeiro trimestre em 2,28%. É o maior crescimento de primeiro trimestre desde 2013. O que nós pudemos analisar nas nossas pesquisas é que o consumidor começa a ter um ganho de poder aquisitivo, porque a inflação baixou. Principalmente no setor de alimentos, nós estamos com uma deflação que chega a 5%. Otimismo que é compartilhado por empresários e investidores na maior feira e congresso supermercadista do mundo. Nos 4 dias de APAS Show, cerca de 80.000 pessoas devem passar pelo evento e movimentar mais de 7 bilhões de reais em negócios. Na cerimônia de abertura, o presidente da República, Michel Temer, ressaltou os bons números conquistados pelo setor. Este ano começou com uma boa notícia para o setor varejista. Acabei de ouvir que as vendas dos supermercados aumentaram mais de 2% agora nesses últimos tempos. E os senhores podem se preparar para vender cada vez mais, porque a confiança da economia está de volta. O Brasil, com todas as dificuldades, retomou o caminho do crescimento. E não é um crescimento qualquer, mas um crescimento responsável, um crescimento que se sustenta no tempo. Mais de 700 expositores, brasileiros e estrangeiros, participam da feira e vão mostrar novidades e tendências para o setor. Reportagem Pablo Mundim. As inscrições para o Enem já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 deste mês. Hoje, em apenas 1h30, foram feitas mais de 200.000 inscrições. E para este ano tem algumas novidades. Tempo maior de prova e segurança reforçada para evitar fraudes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até 18 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. E quem pediu a isenção de taxa e faltou às provas no ano passado, teve que justificar a ausência para ter o benefício novamente. Nas últimas 5 edições do Enem, os faltosos geraram um prejuízo de quase R$ 1 bilhão.
como explica a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Maria Inês Fini. Queremos apenas que aqueles que têm o direito continuem tendo, mas com responsabilidade. Vejam, nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, enfim, há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O governo federal também trabalha no reforço da segurança. Segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares, vão ser usados detectores de metal e de pontos eletrônicos. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria, desde a descrição, inclusive de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico, detectores de metais e assim por diante. No Enem 2018, os candidatos terão mais tempo para fazer as provas de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. O esforço da estudante Lara Lopes é para atingir uma boa colocação no Enem, o que pode garantir a ela uma vaga para o tão sonhado curso de medicina. Costumo usar a apostila de exercícios e os livros que o cursinho dá. À tarde eu tento ficar na monitoria para tirar dúvida com os professores e em casa eu chego e estudo mais. Para se inscrever, é preciso acessar a página enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Márcia Fernandes. E quem vai fazer o Enem e não tem como pagar um cursinho preparatório pode contar com 2 ferramentas gratuitas elaboradas pelo Ministério da Educação. Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Pra Você, Cidadão. Pra Você, Cidadão. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Para auxiliar os estudantes na preparação para a prova, o Ministério da Educação disponibiliza 2 plataformas de estudo. Uma é o site Macflix, que fornece simulados online, videoaulas gratuitas e sob demanda. Para acessar, basta digitar macflix.mec.gov.br e se cadastrar. No Macflix, os vídeos são separados pelas áreas de conhecimento, cobradas no Enem, e é possível fazer o download. A outra plataforma é televisionada. É o programa Hora do Enem da TV Escola. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira às 7 da manhã, 1 da tarde e 6 da tarde, aos sábados à 1 da tarde e domingos às 6 da manhã. Na página da emissora na internet é possível assistir. O endereço é o tvescola.org.br. E no canal do YouTube é possível rever todos os programas, inclusive dos anos anteriores. O endereço é www.youtube.com/TV Escola. Daniel Costa para a Voz do Brasil. E agora uma notícia que interessa estudantes que gostam de tecnologia. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Na parte prática da competição, os alunos terão de construir um robô que ajude a resgatar vítimas de um desastre natural. Podem participar alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico de escolas públicas ou particulares. Desde muito pequeno, João Vitor Rodrigues tinha curiosidade sobre o funcionamento de robôs. Na internet, encontrou um mundo de informações sobre a área. Hoje, aos 12 anos de idade e na 7ª série do ensino fundamental, vai participar pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Robótica. Está confiante e acha que a participação na Olimpíada pode ajudá-lo no futuro profissional. Vai ajudar quando eu crescer, no meu currículo, que vai poder ver que eu já ganhei. Vai ser mais fácil das pessoas me contratarem para ver quem eu sou de verdade, Assim como João Vitor, quem tem interesse em robótica deve ficar atento. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Podem participar alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, de escolas públicas ou particulares. A novidade deste ano é que, além dos níveis fundamental e médio, haverá um terceiro, o nível 0, voltado a alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, com idade entre 6 e 8 anos, como explica Tatiane Pazelli, coordenadora geral da Olimpíada Brasileira de Robótica. Anteriormente, eles eram contemplados no nível 1, que vai do 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano do ensino fundamental. E daí,
a competição acabava se tornando um pouco injusta, porque os jovens de oitavo, nono ano de ensino fundamental já têm um conhecimento mais avançado. O João Vitor, aluno com quem conversamos no início da reportagem, segue o exemplo do professor João Vitor Pinheiro da Cruz. Ele participou de 4 edições da Olimpíada Brasileira de Robótica e, ao terminar o ensino médio com 18 anos de idade, decidiu abrir a própria escola de robótica em Brasília. Hoje eu tive essas oportunidades por conta da minha participação na OBR. Entendeu? A OBR, querendo ou não, ela dá uma visibilidade bem grande para o estudante. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 18 de maio pelo site www.obr.org.br. Neste endereço também estão todas as informações sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica. Reportagem Luana Karen. Ainda nesta edição, vamos falar da saúde. Parcerias vêm aumentando o acesso dos brasileiros a testes rápidos para o diagnóstico da AIDS. Tem ainda a campanha de vacinação contra a gripe. Até agora, 11 milhões de pessoas foram imunizadas. Atenção, agricultores familiares de Minas Gerais e da Bahia. 2 editais estão abertos para a compra de alimentos para um hospital do Exército e um Instituto Federal de Educação. As compras são feitas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. O Hospital Geral de Juiz de Fora do Exército e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia vão investir um total de R$ 226 mil para a aquisição de produtos da agricultura familiar. São 2 editais abertos para a compra de alimentos como frutas, legumes, ovos, queijos, farinhas, feijão e pimentas do Programa de Aquisição de Alimentos. A agricultura familiar Lariane Santos, da região de Retirolândia, na Bahia, está se preparando para participar. De acordo com Lariane, que é diretora da União das Cooperativas da Agricultura Familiar, o mercado criado pelo PA mostra como o programa é importante. Consequentemente, também a gente está agregando valor aos produtos, incrementando também a renda dessas famílias agricultoras. É uma venda garantida, né? Porque você sabe onde você já vai escoar a sua produção. O diretor administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Oséias Pires Silva, afirma que promover a inclusão social e econômica incentivando uma alimentação saudável é um dos objetivos da ação. Eu ofereci uma alimentação saudável com fontes de micronutrientes, fibras e outros componentes com propriedades funcionais necessárias ao bem-estar de nossos alunos. Segundo a coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social, Ethel Santos, o governo está trabalhando para assegurar o fortalecimento da agricultura familiar, gerando renda e inclusão social. O nosso papel é fortalecer que aqueles empreendimentos que estão mais perto dos grandes equipamentos comecem a acessar, entregando o produto ali com diversidade, encurtando cadeia de valor e fortalecendo essa economia local. Para saber mais sobre as chamadas públicas abertas em todo o país, é só acessar o portal www.comprasagriculturafamiliar.gov.br. Reportagem Roberto Rodrigues. O seguro-desemprego socorre muita gente em momentos de dificuldade financeira. O benefício é pago a trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e os valores dependem do tempo trabalhado. São pagas de 3 a 5 parcelas. Mas o Ministério do Trabalho está de olho em quem anda recebendo o benefício de forma irregular e vem atuando para combater fraudes no pagamento do seguro. A publicitária brasiliense Caroline Fonseca está desempregada há 3 meses. A jovem de 24 anos diz que está recebendo o seguro-desemprego. Para ela, o dinheiro é um fôlego até voltar ao mercado de trabalho. São 5 meses que eu vou ter para procurar alguma outra coisa, né? Você tem um dinheirinho, claro que não é muito, mas já dá para você fazer alguma coisa. Você pode investir em curso, tem várias oportunidades, várias possibilidades que você pode fazer com esse dinheiro. O seguro-desemprego é um direito dos trabalhadores formais e domésticos que são demitidos sem justa causa. Mas o benefício, que ajuda muita gente na hora da necessidade, também tem sido alvo de fraudes. Para se ter uma ideia, em pouco mais de 1 ano de funcionamento, o sistema que detecta irregularidades no seguro-desemprego já bloqueou quase 62 mil requerimentos com pedidos do benefício.
O chefe da assessoria de pesquisa estratégica do Ministério do Trabalho, João Naylor Vilas Boas Agra, explica como funciona o sistema. Então, os requerimentos que vão caindo nesses filtros, eles são posteriormente reanalisados pelo Ministério para você evitar ou reduzir a ocorrência de falsos positivos, e aí eles são trabalhados junto com o Departamento de Polícia Federal. A grande benesse desse sistema é permitir que as fraudes sejam descobertas antes. Quanto mais cedo você descobre uma fraude, é maior a quantidade de dinheiro que você consegue evitar que seja pago. De acordo com o Ministério do Trabalho, só no ano passado, o combate à fraude proporcionou uma economia de aproximadamente 500 milhões de reais. E a expectativa é chegar a uma economia de R$1 bilhão até o final deste mês. Os estados em que mais fraudes foram registradas foram Maranhão, São Paulo e Pará. Reportagem Cleide Lopes. Um projeto do Ministério da Saúde tem ampliado os locais onde as pessoas podem fazer o exame de HIV, vírus que causa AIDS. No Viva Melhor Sabendo, associações e organizações também realizam esses testes, dando a liberdade da população escolher onde se sente mais à vontade para fazer o exame. Cerca de 827 mil brasileiros têm o HIV, o vírus que causa AIDS, mas 112 mil deles ainda não sabem que possuem o vírus, segundo dados do Ministério da Saúde. E o exame que detecta a doença não é feito apenas nos postos de saúde. Organizações da sociedade civil, em parceria com o Ministério da Saúde, oferecem o teste rápido. É o projeto Viva Melhor Sabendo, como explica a diretora do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem. O Brasil ele tem uma epidemia de característica concentrada em determinadas populações, como jovens, homens que fazem sexo com homem, trabalhadoras do sexo, pessoas trans, e também pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, é uma epidemia que está concentrada nessas populações que nós denominamos de populações-chave. E o Viva Melhor Sabendo é um mecanismo que faz com que essas pessoas possam acessar a testagem. Desde que o Viva Melhor Sabendo foi criado em 2014 até abril deste ano, mais de 160 mil testes foram realizados por 150 ONGs vinculadas ao projeto em todo o país. Uma dessas associações é o Transgrupo Marcela Prado, de Curitiba, no Paraná. Segundo a coordenadora do grupo, Josiane de Lima, só no ano passado foram realizados 600 testes. Os testes são realizados na instituição mesmo, aqui na associação. É um teste confidencial, só fica eu, no caso que é a educadora, junto com a pessoa que vem fazer a testagem. O teste não é só fazer o teste, também é conversar com a pessoa que vem à procura do serviço, falar sobre outras ISTs, acompanhá-la também quando preciso e se ela se permite que a gente acompanhe ela também em outros serviços. Entre os 160 mil exames de HIV realizados, o vírus foi detectado em 2.500 pessoas e 82 mil pessoas realizaram o exame pela primeira vez. Reportagem Raquel Mariano. Você já deve ter ouvido a história de alguém que tomou a vacina contra a gripe ou se recusou a tomá-la porque pode ficar gripado. Gabriela, mas diferente do que muitas pessoas acreditam, a vacina é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações e até mesmo mortes. Por isso é muito importante que as pessoas que fazem parte do público-alvo procurem um posto de vacinação durante a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que segue até o final do mês. O inverno se aproxima e a aposentada Eliana Machado já sabe, é hora de se vacinar contra a gripe. Eu venho todos os anos me vacinar porque eu acho que a prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não que não tenha uma gripe, um resfriado, mas é sempre com menos consequências. E Eliane está certa. A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde já começou. Postos de vacinação de todo o país receberam 60 milhões de doses para imunizar o público-alvo. Além dos idosos, a vacina deve ser tomada por gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, crianças entre 6 meses e menos de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas e portadores de doenças crônicas.
Para essas pessoas, a gripe pode ser mais perigosa, como explica a coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Ana Goretti. Uma doença que na maioria das vezes tem uma evolução benigna, mas que nesses grupos de risco ela pode se agravar, pode levar à hospitalização e inclusive até o óbito. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas até o fim da campanha, em 1º de junho. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria Beatriz Rui, lembra que a vacina é segura e não representa riscos para a saúde de quem a recebe. A vacina é muito segura, né? Ela não é uma vacina com vírus vivo, ela é feita com fragmentos de vírus, então ela não vai provocar a doença, né? Ela vai estimular o sistema imunológico das pessoas a produzir anticorpo. Então a pessoa não tende a ter nenhuma reação adversa. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas já se vacinaram. E são os idosos quem mais estão procurando os postos de saúde. Cerca de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos já se imunizaram contra a gripe. Reportagem Raíssa Lopes. Fazer inscrição para o Enem, dar entrada no pedido de aposentadoria por idade e consultar informações sobre como tirar o passaporte. Essas são algumas ações que podem ser feitas pela internet, sem a necessidade de enfrentar filas em repartições públicas. Até o fim do ano que vem, o governo federal quer aumentar o número de serviços oferecidos online. Hoje são cerca de 50. Em um ano devem ser cerca de 800. Muita gente se preocupa na hora de resolver alguma pendência com o governo, como obter o passaporte ou tirar dúvidas sobre a aposentadoria. É que algumas vezes não tem jeito, é preciso encarar longas filas de espera. Para facilitar a vida do cidadão, o governo federal disponibiliza várias plataformas digitais. Uma delas é o site serviços.gov.br. Lá é possível ter acesso a várias informações. Dá para renovar o passe livre de pessoas com deficiência, consultar a lista de documentos necessários para tirar o passaporte ou conseguir um financiamento pelo FIES, o financiamento estudantil. O secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Walter Baeri, explica que tornar esses serviços acessíveis pela internet beneficia a população e o governo federal. Amplificar o acesso aos serviços públicos por meio de bases digitais é fundamental para o país avançar, e isso é fator de desenvolvimento, porque gera o gasto mais eficiente. Esse serviço custa mais barato e ele é mais efetivo para o cidadão. O serviço em plataforma virtual, ele gera mais valor para o cidadão e a demanda dele é respondida em tempo real. Ela é respondida de forma imediata. O governo federal estima que, atualmente, os portais ligados ao Poder Executivo oferecem acesso a 50 serviços. A meta é ampliar esse número para 800 até o final do ano que vem. João Paulo Ribeiro é cientista ambiental. Ele conta que antes de ir a algum órgão público, sempre procura por informações ou formulários nos sites do governo. Para ele, ter acesso a esse tipo de dado simplifica a vida de todos. É muita fila que fica normalmente nesses lugares para problemas simples, né? Às vezes é só para segunda via de algum documento, só para preencher algum dado. E se já tiver alguma forma de a gente fazer isso pela internet, aí com certeza vai ficar muito mais prático. Para o governo federal, o uso de tecnologias no setor público é uma forma de ampliar o acesso aos serviços, tornar o governo mais transparente e ampliar a participação do cidadão na criação de políticas públicas. Reportagem, Márcia Fernandes. A partir de agora, você tem um novo canal de denúncias urgentes de violação dos direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos implantou uma nova opção no serviço Disque 100. Ao ligar para fazer uma denúncia, a pessoa pode discar 0. Assim, o usuário é encaminhado com tempo de espera menor a um atendente. A ideia é denunciar casos que envolvam risco de morte, vítima em sangramento ou lesão corporal. O Disque 100 é um canal para denúncias de abusos ou maus tratos contra crianças ou idosos, violações de direitos das pessoas com deficiência, LGBT e pessoas em situação de rua. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estudantes que não conseguiram renovar o contrato do primeiro semestre do FIES têm um novo prazo para concluir o processo. O Ministério da Educação prorrogou até a próxima quinta-feira, dia 10 de maio, para que os estudantes finalizem a renovação do financiamento estudantil. A medida foi tomada por causa da instabilidade do CIS-FIES. Quem contrata o FIES precisa renovar o acordo todo semestre. Agora, mais de 1 milhão de contratos devem ser renovados.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do Supremo Tribunal Federal recebe ministro da Segurança Pública para tratar do sistema prisional. Empresa de elevadores deve indenizar técnico que sofreu perda auditiva. Microsoft deve ajustar coleta de dados por meio do Windows 10. Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje o ministro da Segurança Pública para discutir soluções para o sistema prisional. De acordo com o governo, hoje o Brasil possui mais de 700 mil pessoas no sistema penitenciário. Lucas Scherer. O número representa um déficit de aproximadamente 400 mil vagas e ainda há cerca de 500 mil mandados de prisão em aberto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que vai se reunir com membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público no segundo semestre para discutir alternativas para os problemas no sistema carcerário brasileiro. Jungmann relatou que os problemas da superlotação dos presídios, do grande número de presos provisórios e do estoque de mandados de prisão não cumpridos são pontos importantes a serem tratados. O ministro da Segurança Pública afirmou não ter apresentado propostas prévias à presidente do STF e do CNJ e disse que o objetivo das futuras reuniões será encontrar meios de promover uma maior integração dos governos federal e estaduais com o Judiciário e o Ministério Público. Fabricante de elevadores deve indenizar técnico que sofreu perda auditiva. Ele trabalhava exposto a ruído que alcançava até 103 decibéis. Felipe da Costa. O homem comprovou que teve perda auditiva neurosensorial bilateral decorrente do trabalho. No processo, ele anexou vários exames realizados durante a vigência do contrato. Além disso, também apresentou perícia técnica, atestando a perda auditiva gradativa ao longo de anos de serviço em lugares com elevados níveis de ruído. Ao analisar o caso, a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$20 mil a indenização a ser paga pela ThyssenKrupp ao ex-empregado. Microsoft deve ajustar coleta de dados por meio do Windows 10. Usuários poderão, de forma simples e fácil, optar pelo não fornecimento de informações pessoais à empresa. Ana Gouveia. A decisão é da Justiça Federal em São Paulo ao acatar pedido do Ministério Público Federal, considerando a proteção à intimidade, dentre outros aspectos. Atualmente, o Windows 10 permite que a companhia obtenha diversas informações sobre os consumidores sem o expresso consentimento deles. Agora, com a decisão, a Microsoft tem o prazo de 30 dias para fazer as adequações no sistema operacional Windows 10 e permitir que o usuário escolha de forma simples se vai ou não fornecer as informações. Empresa atacadista é condenada por perseguir, humilhar e xingar funcionários. Para a Justiça do Trabalho no Mato Grosso, houve assédio moral aos empregados. Carlos Ribeiro. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o Açaí Atacadista vinha adotando modelo de gestão abusivo, tratando os empregados com humilhações e xingamentos. A empresa está proibida de adotar esse tipo de gestão com pressão psicológica para que os empregados cumpram as determinações dos superiores. O Açaí Atacadista ainda deve pagar R$300 mil por danos morais coletivos. Professora universitária deve receber horas extras por atender estudantes durante intervalo. Os intervalos trabalhados devem ser considerados tempo de efetivo serviço. Cíntia Ribeiro. A professora não usufruía do tempo de descanso. No período de 20 minutos, que deveria ser para intervalo, a professora tirava dúvidas de alunos e discutia temas debatidos em aula. Após ouvir depoimentos, a Justiça do Trabalho do Paraná entendeu que a professora permanecia à disposição do empregador nos períodos de intervalo e, por isso, deve receber as horas extras.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário vota nesta semana Fundo de Compensação Ambiental e tempo menor para a progressão de pena para gestantes. Valdir Halpe cobra medidas para combater a violência e pacificar o país. Comissão discute controle externo das despesas com educação. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O plenário do Senado vai analisar nesta semana o projeto que estabelece um tempo menor para a progressão de pena e troca da prisão preventiva para domiciliar para mães ou gestantes. Também será votada a ampliação da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno e a medida provisória que cria um fundo com os recursos da compensação ambiental. Repórter Maurício Desante. Entre os projetos que estão prontos para votação em plenário está a flexibilização da regra de progressão de pena para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Em vez de 1/6 da pena, a chance de mudar para regimes mais brandos poderá vir com 1/8 da sentença cumprida. A proposta também determina a substituição da prisão preventiva para domiciliar no caso de mães ou gestantes. Essa alteração, que hoje fica a critério do juiz, passa a ser a regra e não a exceção, como explicou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. São beneficiadas também as gestantes, mães ou responsáveis em prisão preventiva. Nesse caso, a prisão é substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares. Outro projeto na pauta é o que acrescenta 13 municípios à região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, conhecida como RID. Criada em 1998, ela engloba 22 municípios ao redor do Distrito Federal, 19 no estado de Goiás e 3 em Minas Gerais. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, é um dos que defendem a inclusão de mais municípios na RID-DF. São os municípios que serão beneficiados com desenvolvimento e maior ligação socioeconômica com o Distrito Federal. Mas antes de analisar esses projetos, os senadores terão que votar a medida provisória 809 de 2017, que cria um fundo para compensação ambiental e autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher um banco público para administrar os recursos. O Senado realizou hoje uma sessão especial para celebrar a campanha da fraternidade deste ano, que promove a superação da violência. E o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, lamentou a disseminação dos crimes, que fazem vítimas em todas as camadas da sociedade. Halpe cobrou políticas públicas capazes de combater a violência em todo o país. O senador considera necessário aumentar as forças de segurança, a velocidade da justiça e a capacidade carcerária, mas, em sua opinião, somente a abordagem punitiva não conseguirá pacificar a nação. A paz social, tão almejada e ao mesmo tempo cada vez mais distante, só poderá ser alcançada quando a sociedade brasileira se der conta de que somos verdadeiramente todos irmãos. Comissões. A Comissão de Educação debateu hoje o controle externo nas despesas do setor com pesquisadores, representantes de tribunais e do Ministério Público de Contas. Informações apresentadas no debate revelam que o Brasil investe mais no ensino superior do que na educação básica. Repórter Bruno Lourenço. A educação precisa de dinheiro. Os recursos devem ser bem empregados e constantemente monitorados. Essas são algumas conclusões da audiência pública promovida pela Comissão de Educação. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Miola, destacou que seu estado gasta em 3 anos com um presidiário o mesmo que investe em um aluno em 17 anos de educação básica. O professor da USP, José Marcelino Pinto, concordou que sem dinheiro não é possível melhorar a escola pública.
Mas a procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, alertou que a gerência na educação pública tem que evoluir. Qualquer dono de escola particular sabe, diante do número de alunos que tem, diante do número de turmas que tem, se os seus professores estão com uma carga horária, né, no seu plano de cargos e salários, na sua estrutura de carreira, de 40 horas, de 30 horas, de 20 horas, se as turmas estão em horário integral ou parcial, qualquer dono de escola particular sabe de quantos professores precisa. Hélida também apresentou dados que apontam um investimento federal maior no ensino superior do que na educação básica, algo que surpreendeu o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Eu mesmo não sabia que os recursos federais alocados ao Fundeb são inferiores ao do FIES, não é algo que de fato nos espanta. O senador Regufe lembrou que em dezembro do ano passado, o governo do Distrito Federal decretou a devolução aos consumidores de parte dos impostos cobrados sobre medicamentos. De acordo com as regras do programa, ao longo de 4 meses, os cidadãos comprariam remédios, informariam CPF no ato da compra e teriam direito a uma parte dos impostos de volta. Mas, segundo o senador, até a data de hoje, os créditos desses impostos não foram lançados no site do programa. Agora, cadê esses créditos? A população que consumiu os remédios de 1º de janeiro a 30 de abril, a população tem o direito de receber essa parcela de volta dos impostos que pagou sobre remédios. E hoje nós estamos no dia 7 de maio e até hoje esses créditos não foram lançados no programa do Nota Legal. O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, voltou a cobrar do governo federal medidas urgentes para conter a imigração dos venezuelanos, que, segundo o parlamentar, tem prejudicado muitos roraimenses. Teomário ressaltou que esse pedido de providências vem sendo feito desde o final de 2015, quando teve início a crise no país vizinho, mas disse que o governo brasileiro tem agido com indiferença. Teomário Mota afirmou que Roraima não tem suporte para uma imigração de massa, como a que vem ocorrendo, o que tem gerado, só na parte educacional, um aumento de demanda de quase 400%. Na parte de saúde, são números assustadores. Na segurança não se fala. E o pior, que o recurso que o governo federal até hoje efetivamente encaminhou ao governo do estado não chegou aí a 400 ou 500 mil reais. E o senador Paulo Rocha, do PT, lamentou a dificuldade enfrentada pelos prefeitos de vários municípios paraenses devido à queda no valor da arrecadação e no montante repassado pelo governo federal. Segundo ele, os investimentos públicos federal e estadual existentes hoje são voltados para grandes empreendimentos nos setores de mineração, do agronegócio e da energia, faltando dinheiro para os que beneficiam pequenos negócios. Para resolver o problema do desenvolvimento daquela região, é preciso incluir o pequeno produtor rural, através da agricultura familiar, a partir da vocação de cada região, como, por exemplo, a piscicultura, a produção de peixe, que é uma grande vocação para aquela região. O Pará deveria ser um dos maiores produtores de peixe do Brasil, de pescado do mundo, dada a vocação daquela região, com tanta água. Com o tema Nós Somos o Trânsito, a 8ª edição da campanha Maio Amarelo quer conscientizar a população sobre os acidentes e mortes nas estradas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países recordistas em mortes nas rodovias. A reportagem é de Marciana Alves. De acordo com o DataSUS, mais de 37 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito no país. Este ano, foi sancionada a lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS, que tem como meta reduzir pela metade o número de mortes nas estradas em um prazo de 10 anos. Relator da proposta que deu origem à nova lei, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, comentou o custo social desses acidentes. Somente em 2014, no Brasil, tivemos quase 60 mil acidentados, a maioria de vítimas fatais. Tivemos uma despesa de quase 60 bilhões com recursos do SUS, problemas previdenciários que são causados por invalidez e etc. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 80% das vítimas de acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS. Uma proposta já aprovada no plenário do Senado e encaminhada à Câmara dos Deputados quer destinar 30% dos recursos arrecadados com as multas para a saúde.
O autor, senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, acredita que a quantia pode contribuir no tratamento dos acidentados. Em prefeitura, arrecadando mais de R$1 bilhão com multa de trânsito. Lógico que isso não vai para sinalização, então é mais do que justo de que o nosso sofrido SUS receba realmente esse recurso extra. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Pauta do plenário inclui MP sobre venda direta do petróleo do pré-sal. Deputados esperam ações dos governos após enchentes no Nordeste. Comissão da Câmara regulamenta pesquisa clínica com seres humanos. Boa noite. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou proposta que regulamenta a pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa para esse campo. A proposta acelera a liberação de pesquisas clínicas no Brasil e cria um marco regulatório para análise e registro de novos medicamentos no tratamento de câncer, Alzheimer, diabetes e de outras doenças, além de fixar regras a serem cumpridas nos estudos em seres humanos. Quem traz mais detalhes é Carla Alessandra. Pelo texto de origem do Senado, serão criados os Centros de Ética em Pesquisa, que serão coordenados por uma instância nacional de pesquisa. Os centros de ética serão responsáveis por garantir a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa, considerar a qualificação do investigador da pesquisa e acompanhar o protocolo clínico que está sendo utilizado na pesquisa. O texto aprovado na comissão sofreu emenda para garantir que os participantes dos testes tenham acesso ao medicamento por período indeterminado. O relator na comissão, o deputado Afonso Mota, do PDT Gaúcho, explicou que o objetivo da alteração é justamente valorizar a participação dos voluntários. Procuramos qualificar o projeto, procuramos valorizar muito a participação dos usuários, garantir que essas instâncias éticas funcionem, deem efetividade ao conjunto de atores que participam de uma pesquisa clínica em seres humanos, buscando o tratamento melhor, mais adequado e a cura para aquilo que se chama doenças raras, mas nem tão raras são, porque nós estamos falando aqui do câncer, estamos falando da AIDS, estamos falando da esclerose múltipla, estamos falando do Alzheimer e de outras doenças que hoje atentam contra a vida. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, apresentou voto contrário à proposta, porque, segundo ela, os estudos clínicos deveriam continuar subordinados ao Conselho Nacional de Saúde como forma de garantir transparência no processo. O órgão tem uma autonomia, uma independência e um controle público que deixará de existir se tira-se esse órgão do Conselho Nacional de Saúde, como é hoje, e passa para um órgão executivo que está submetido a mudanças dos responsáveis por diferentes órgãos públicos. A proposta que cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos ainda vai ser analisada pelas Comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Saúde. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destaca a realização de uma oficina de gestão sobre saúde ocorrida no último dia 20 de abril. O objetivo, segundo ele, foi contribuir com informações e esclarecimentos sobre o conteúdo das políticas e ações voltadas para a área. O deputado elogia o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde e informa que será feito um balanço dos investimentos realizados pelo governo em toda a Bahia. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, enaltece a eleição da primeira enfermeira técnica administrativa da Universidade Federal da Bahia para cargo de diretora da maternidade Climério de Oliveira, a mais antiga maternidade e escola do país. Segundo a parlamentar, Sinaide Coelho é servidora da Universidade Federal da Bahia e mestre em saúde da mulher. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, registra a relevância que tem para a saúde pública o trabalho dos profissionais em educação física. Segundo ele, trata-se de uma atividade de vital importância porque orienta, informa e faz com que as pessoas desenvolvam uma vida melhor.
Como defensor da causa animal, Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, ressalta a mobilização para que o Senado coloque em pauta o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que trata das penas para aqueles que praticam maus tratos aos animais. Ele faz um apelo para que a proposta seja votada com urgência pelos senadores. Economia. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera um absurdo que os juros do cheque especial continuem elevados. Ele também critica os altos valores do spread bancário, que é a diferença entre os juros cobrados pelo banco ao emprestar para o cidadão e a taxa que ele paga ao captar dinheiro. Segundo o deputado, a taxa de juros do cheque especial ultrapassa 300% ao ano e o Brasil está na lista dos países com o spread bancário mais alto do mundo. Como ressalta Ivan Valente, a inadimplência é a justificativa que as instituições bancárias dão para a elevação dos juros, mas essa desculpa, segundo ele, é mentirosa, porque a inadimplência está em queda no país. Para o parlamentar, é preciso avançar no modelo de regulação que reduza as taxas de juros. Osmar Terra, do PMDB de Santa Catarina, entende que a crise e as dificuldades do povo brasileiro não começaram no governo Temer, que, segundo ele, recebeu um país quebrado com 14 milhões de desempregados. Para o deputado, os municípios estavam há 3 anos sem reajuste nenhum. Ele frisa que a economia do país está se recuperando. Transportes. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, criticou a greve dos agentes de trânsito do Detran, que durou cerca de 40 dias e terminou no último dia 20 de abril. Ele ressalta que os agentes trabalham apenas 35 horas por semana e ganham quase R$20 mil. O deputado ressaltou que a greve nada teve a ver com os agentes administrativos que, em sua avaliação, são os que realmente mantêm os serviços do Detran e que merecem o apoio do governo. O mau estado de conservação da BR-434 tem preocupado a população do Alto Sertão da Paraíba. Wilson Filho, do PTB, pede ao governo federal que viabilize recursos para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, possa realizar os reparos necessários. Desenvolvimento regional. Mesmo com a ocorrência de chuvas nos últimos dias na região metropolitana de Fortaleza, Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, alerta que o açude Castanhão está com apenas 6% de sua capacidade. Moses Rodrigues pede sensibilidade do governo federal no sentido de alocar recursos que possam garantir a implementação de medidas que atendam não somente a região metropolitana de Fortaleza, mas todo o interior do estado. Adalberto Cavalcante, do Avante, faz um apelo ao governo de Pernambuco para que envie socorro para o município de Bodocó, que sofreu perdas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com o deputado, há muitas pessoas desabrigadas e a prefeitura já decretou estado de calamidade pública. Junto com lideranças políticas amazonenses, Silas Câmara, do PRB, participou da Caravana da Cidadania nos municípios de Novo Aripuanã e Manicoré para levar quase R$2 milhões em benefícios dos assentados do INCRA da região. João Daniel, do PT de Sergipe, saúda a Central Única dos Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Municipais de Carira, que denunciaram a Prefeitura Municipal por pagar salários de R$500 aos funcionários. Ele pede que a administração local solucione a questão de remuneração dos servidores. Em outubro, o município gaúcho de Cachoeira do Sul será palco do 2º Rodeio Estrelas do Laço, considerado o maior rodeio feminino do Brasil. Afonso Rando, o PP do Rio Grande do Sul, parabeniza a coordenação do evento e destaca a importância de valorizar as mulheres na atividade campeira. Homenagem. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária apresentou o marco regulatório para uma política nacional do setor. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sugere que se denomine a proposta como Lei Paul Singer, em homenagem ao economista e acadêmico que morreu no último dia 16 de abril. Ieda Cruzes, do PSDB do Rio Grande do Sul, registra os 14 anos da revista Voto.
A deputada elogia a publicação que, segundo ela, tenta traduzir, a partir dos seus articulistas, propostas para o futuro do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Marcelo Delaroli, do PR, parabeniza a Associação dos Diretores de Jornais do Interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, os profissionais de comunicação fazem um trabalho único no interior fluminense. As associações de rádio e TV dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná se reuniram para formar o GESU, reunindo quase 1.000 emissoras de rádio e TV. Sandro Alex, do PSD do Paraná, se orgulha em representar o segmento e frisa que continuará apresentando projetos importantes para a radiodifusão brasileira. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, presta homenagem ao professor e jurista Pinto Ferreira, cujo centenário de nascimento é celebrado em 2018. Entre as realizações de Pinto Ferreira, o deputado destaca sua participação na redemocratização do Brasil. Ele lembra ainda que, em 2012, o jurista recebeu homenagem póstuma da Assembleia Legislativa de Pernambuco pela destacada contribuição às ciências humanas e sociais. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, presta homenagem a João Luiz do Boque Pinot, que morreu em 23 de abril, aos 87 anos. O parlamentar destaca a trajetória do advogado, ativista de direitos humanos e juiz de direito, que teve os direitos políticos cassados no golpe militar de 1964. Para o deputado, João Pinot era um exemplo de juiz comprometido com a democracia e com o direito. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, lamenta o falecimento do policial civil Asplênio Costa Ribeiro, de 51 anos, assassinado a tiros em Macapá. Ela solidariza-se com a família e afirma que o servidor é mais uma vítima do descaso e da insegurança que tomou conta do Estado como resultado da falta de investimentos do governo local. Segurança Pública. Delegado Éder Mauro, do PSD, exige um posicionamento do governo do estado do Pará em relação à invasão do prédio da Caixa Econômica Federal em Belém. Segundo o parlamentar, o local foi ocupado por militantes do MST, que com pedaços de pau quebraram vidros, humilharam e agrediram pessoas. Para Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, a intervenção no Rio de Janeiro não resolve o problema da violência no estado. Ele cita que o mês de março foi o que registrou mais casos de roubos de cargas nos últimos 27 anos no estado fluminense. Você tem uma ideia para melhorar o Brasil? Transforme essa ideia em um projeto de lei e inscreva-se no Câmara Mirim. Se o seu projeto for escolhido, você virá a Brasília com tudo pago para defendê-lo na Câmara dos Deputados. Estudantes do 5º ao 9º ano de escolas públicas e particulares podem participar. E aí, quer ser um deputado Mirim? Veja os detalhes no regulamento no nosso portal. Câmara Mirim 2018. As inscrições vão até o dia 29 de junho. Acesse o formulário em www.plenarinho.leg.br. Política. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, protocolou na Procuradoria-Geral da República representação contra a senadora Gleice Hoffmann por crimes inscritos na Lei de Segurança Nacional e na Lei de Crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social Brasileira. O deputado justifica que a gravação da senadora para a TV Al Jazeera, transmitida para milhões de árabes e para o Estado Islâmico, pode incitar crimes contra o Brasil. Marcon, do PT gaúcho, avalia que, para a Justiça Federal brasileira, há 2 pesos e 2 medidas no caso do ex-presidente Lula. De acordo com ele, o ex-deputado federal Eduardo Cunha recebe visitas na prisão, mas Lula não pode receber quase ninguém fora a família. O parlamentar considera Lula um preso político que foi condenado por ter programas de governo em defesa dos pobres. Segundo Luiz Couto, do PT da Paraíba, a sociedade presencia um apequenamento de parte do Judiciário e Ministério Público que, a seu ver, vivem em um emaranhado de contradições desde o impeachment de Dilma Rousseff. Na avaliação do deputado, a população está à mercê de uma história que não tem capacidade de enxergar determinados valores, pois está
presa a superficialidades e modismos. Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a importância das eleições deste ano. Segundo ele, os brasileiros terão a oportunidade de votar em alguém que aplique bem os recursos públicos, que seja gestor e administrador. O parlamentar ressalta que o Brasil não precisa mais de presidentes populistas que ajudaram a quebrar a economia do país. Direitos Humanos. Brasília foi palco de mais uma edição do acampamento Terra Livre. O encontro, segundo Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, reuniu as lideranças dos povos e organizações indígenas de todas as regiões do Brasil para discutir a violação dos direitos constitucionais e originários dos povos indígenas, além da demarcação de terras. Edmilson Rodrigues critica a falta de consenso da Câmara em pautar projetos de interesse dos indígenas. Ele também diz que o judiciário é lento nos julgamentos em favor da população indígena. O congressista defende que haja políticas efetivas que garantam direitos e dignidade às etnias dos povos originários do país. Votação. Medida provisória que permite venda direta do petróleo do pré-sal está na pauta do plenário. Até a edição da medida provisória, a empresa pública responsável pelo pré-sal só podia vender o petróleo por meio de intermediários. Para os deputados que integram partidos de oposição, venda direta pode significar menos dinheiro para as ações sociais. Dini Moraes traz mais detalhes da pauta de votações desta semana. 8 medidas provisórias aguardam votação do plenário da Câmara. 2 precisam ser aprovadas pelos deputados e depois pelos senadores até o final do mês, se não perdem a validade de lei. A primeira da fila é a MP 810, que dá mais tempo para que empresas de tecnologia invistam em pesquisa e inovação o dinheiro que deixam de pagar em impostos. Mas este não é o assunto mais polêmico da semana. As grandes divergências vêm na MP seguinte, a 811, que trata de petróleo. Hoje o governo fica com parte dos barris de óleo que é retirado em altas profundidades, lá no pré-sal. E isso não vai mudar. A diferença é que até a edição da MP, a empresa pública responsável pelo pré-sal só podia vender o petróleo por meio de intermediários. Agora, a empresa pública pode ela mesma vender os barris de petróleo no mercado ou optar por receber o dinheiro direto na conta. Para o vice-líder do PMDB, deputado Hildo Rocha do Maranhão, o negócio é vantajoso para o país. Algumas pessoas até dizem, não, por que as empresas não pagam em real, ou em dólar, ou em euro? Seria o melhor, mas por que não fizeram isso lá em 2010? Tu ficar mudando a regra a todo momento, isso é muito prejudicial para o Brasil, porque esse recurso apurado, algo em torno de R$1 bilhão por ano, pela extração do pré-sal, ele vai ser usado no Fundo Social. Esse recurso é para incrementar a saúde e a educação do povo brasileiro. Só que justamente este é o ponto frágil. Para os partidos de oposição, essa venda direta pode significar menos dinheiro para ações sociais. É o que explica a vice-líder do PCdoB, deputada Alice Portugal, da Bahia. Não tem a licitação, é a venda direta do petróleo. Isso é um absurdo. Exatamente daquela parte pertencente à União, de onde sairia o Fundo Social do pré-sal. Para a educação, 75%, para a saúde, 25%. Foi o que previmos na votação de todo aquele regramento legal do pré-sal. A pauta da Câmara ainda traz projetos na área econômica, como o que muda o cadastro positivo. A ideia é incluir todos os brasileiros nesse sistema que registra o histórico de como as pessoas pagam suas contas. O vice-líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, diz que as autorações vão baixar os juros no país. O cadastro positivo vai permitir que aquele que é bom pagador possa ter um tratamento diferenciado daquele que é um mau pagador. A proposta vem sofrendo muitas críticas, inclusive de parlamentares da base governista. As mais duras vêm da oposição, como do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele diz que incluir todos nesse cadastro vai prejudicar os pobres, que por causa da queda na renda, deixam de pagar algumas contas. Essa pauta só favorece a ricaços, a quem está no topo da pirâmide, ao sistema financeiro nacional. Os partidos de oposição prometem continuar tentando barrar toda e qualquer votação no plenário da Câmara, uma obstrução que entra na 5ª semana seguida. Além das votações no plenário da Câmara, tem sessão do Congresso Nacional nesta terça-feira à tarde para autorizar que o governo crie 231 cargos e funções, 67 para a composição de um gabinete responsável por planejar e dirigir as ações da intervenção na segurança do Estado do Rio de Janeiro.
Outros 164 são de direção ou assessoramento que podem ser utilizados em outras áreas do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e locução de José Carlos Andrade e Débora Cole. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma ótima noite. Minuto do TCU. Fernando foi condenado a 19 anos e 4 meses por roubo de carro, assalto à mão armada, homicídio, tráfico de drogas. Depois de passar 6 anos na prisão, hoje ajuda outros ex-detentos a alcançarem um novo lugar na sociedade com o projeto Sonho de Liberdade. Essa história está no Eu Fiscalizo de maio. A edição do mês traz reportagens e entrevistas sobre a situação dos presídios brasileiros. Além de mostrar os problemas, o Eu Fiscalizo mostra alternativas possíveis aos métodos tradicionais de punição e de cumprimento de pena. De acordo com o Ministério da Justiça, em 2016 o Brasil mantinha mais de 726 mil pessoas presas, 40% delas de presos provisórios. A edição de maio do Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta às 19 horas. Boa noite.